Olá, gente, boa tarde. Eu sou Rosana Lopes. Hoje mais um programa Plus em Movimento da TV Costa Doce. Hoje a gente está um pouquinho longe dos nossos estúdios, estamos do outro lado do Rio, no Shopping Barra Sul, com a Roberta Bruno, que veio hoje falar com a gente um pouquinho sobre etiqueta organizacional. Então, Roberta, eu queria que tu te apresentasse para a gente, falasse um pouquinho do teu trabalho. Ai, que prazer. Obrigada pelo convite, Rosana. Muito gostoso saber que a gente está conversando com a tua audiência. Eu me dedico já há 9 anos ao conceito de mesa posta e nós trabalhamos com cursos e palestras sobre etiqueta organizacional, social e também a etiqueta mesa. Então, não são raras as vezes que as pessoas nos perguntam o que é, afinal, a etiqueta organizacional. Nada mais é do que aquela etiqueta que se aplica dentro das organizações. Dentro da nossa escola, da faculdade, no clube e especialmente no universo corporativo. Dentro das empresas, né? Aí a Roberta, cheguei aqui hoje, a Roberta arrumou essa mesa linda de chá pra gente. E Roberta, assim, o que são as maiores dúvidas que as pessoas te levam nos cursos? Que, assim, coisas curiosas que muitas vezes são tão... vamos dizer assim, banais para nós, né? Que a gente não se toca, que deixa passar. O que seriam essas tuas, não digo dicas, mas essas curiosidades que as pessoas te levam? Elas acontecem nas mais diversas ordens. As pessoas têm muitas dúvidas. Uma coisa muito simples, como nós estamos fazendo aqui, tomando um chá. Então, se eu fico com o pires na mão, se o pires acompanha a xícara, se existe uma mão que é correta para que eu tome o chá ou o meu café, aquele famoso dedinho, né, quando vamos pegar a xícara do cafezinho, são muitas as dúvidas. Eu tenho uma lista de transmissão que toda quarta-feira envia dicas para as pessoas que se cadastram nessa lista. E o retorno que eu tenho é algo fantástico. 90% dos temas, das pautas que a lista trabalha, são exatamente dúvidas que as pessoas nos trazem. Que bom! E realmente, gente, entra nas redes da Roberta, ela manda mesmo. Hoje eu recebi a minha linha de manhã. Muitas coisas assim que a gente nem imagina, são coisas muito curiosas, né? E a gente estava conversando também há algum tempo atrás sobre a questão histórica da etiqueta, né? Aí eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente não tem noção, né, que isso é uma coisa que já vem de muitos anos atrás, e como a gente a vida é tão corrida, como tu mesmo falou, a questão do dedinho, isso tudo são coisas que se viu em algum lugar e as pessoas acabam repetindo, né? Aí eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre essa questão da etiqueta histórica. A origem, né? A origem da etiqueta. Não existe nenhum regramento que exista por si só. Né? Toda regra de etiqueta, ela traz em si uma noção, um porquê, um motivo. Existe uma razão. O que faz com que as pessoas muitas vezes digam que etiqueta é frescura é o fato de não conhecerem. Então, quando tu diz o seguinte, a gente às vezes não tem a oportunidade, às vezes a gente está muito absorvido pelo mercado de trabalho, ou é a família, não sobra tempo para que a gente observe o nosso comportamento, ou até questionar por que nós fazemos determinadas coisas daquela forma, né? Quase sempre são heranças que a gente traz da nossa família. Sim. Os pais nos ensinaram baseado naquele aprendizado que tiveram dos seus antepassados e nós vamos repetindo aquele comportamento. A etiqueta, ela tem origem na corte de Luís XIV, na França, mais precisamente em Versalhes. Nós precisamos ambientar toda essa história. Luís XIV, ele entrou para a história conhecido como o Rei Sol. E ele ascendeu ao trono com 6 anos de idade. Foi o monarca que mais tempo ficou no poder. E Luís XIV ele nasceu numa época de muita turbulência. Luís XIII, seu pai, faleceu quando ele era ainda uma criança, antes dos 6 anos de idade.
Então, uma coisa que a gente precisa imaginar é o seguinte: nós estamos falando de uma época onde a mulher não tinha nenhuma expressão na sociedade, a não ser procriar. A função da mulher era essa, produzir descendentes. E Luís XIV teve uma oportunidade maravilhosa, teve uma mestra na diplomacia, na arte de costurar contatos e arranjos políticos, que foi a sua mãe. A gente consegue imaginar o seguinte: uma criança de 6 anos de idade que é levada ao trono. Os riscos que essa criança correu. Né? E essa mãe conseguiu se manter no poder, não houve golpe. Essa mãe conseguiu se manter no poder, conseguiu manter o conselho a duras penas, entendendo que o rei era o seu filho, era uma criança. Mas com 17 anos de idade, Luís XIV fica órfão. E ele, temendo por sua vida, e também num momento de muita fragilidade emocional, ele resolveu sair de Paris. Percebia que muito próximo dele estava o risco à sua vida. Sim. Resolveu sair de Paris e migrou para Versalhes. Passou a ocupar, transferiu toda a corte francesa para uma propriedade que o seu pai usava como uma residência de caça, na temporada de caça. E o que aconteceu foi que ele transferiu toda a corte, toda a nobreza, foi para Versalhes, um local inóspito, e ele decidiu, em algum momento, que iria transferir o centro do poder, sairia de Paris e iria então para o interior da França, para Versalhes. O que acontece? Paris é uma cidade muito grande. Aquele convívio com a nobreza, ele ficava mais diluído. Ele ficava restrito às audiências que o rei concedia, às festas, aos saraus. Como as pessoas passaram a habitar o Palácio de Versalhes, o convívio com a nobreza ficou muito próximo. E nós estamos falando de uma época em que qualquer coisa gerava uma disputa, e por disputa a gente entende, inclusive, aquela corte marcial imediata. É verdade, todas as pessoas andavam armadas, né? Eles não tinham muito essa questão da conversa, né? Não era existia mais, isso. A noção de honra era completamente diferente. E Luís XIV percebeu logo que ele precisava impor alguns regramentos para que esse convívio fosse mais fácil, ficasse mais harmonioso. Ele incumbiu dessa tarefa o irmão dele, o príncipe Filipe, né? E que, assim como Luís XIV era um esteta, era dado ao convívio social, era uma pessoa muito simpática, de quem as pessoas gostavam muito. Então, Luís XIV incumbiu o irmão de que estabelecesse uma série de regramentos. Alguns desses regramentos Luís XIV simplesmente acatou, mas outros ele fez questão de impor a partir da sua ótica. E então a herança que Luís XIV deixa para o mundo todo é algo assim inimaginável, né? Por exemplo, ele não aceitava de maneira nenhuma as pessoas comerem e emitirem sons ao comer. E era algo que se aceitava com tranquilidade na época. Ele não aceitava, por exemplo, que uma pessoa estivesse à mesa e que viesse cumprimentá-lo, porque as pessoas não usavam talher. Também a gente precisa lembrar disso. Então, as pessoas achavam normal, mas ele achava aquilo extremamente desagradável. Então, o legado de Luís XIV para o mundo da diplomacia, da etiqueta e tudo que nós entendemos hoje como regramento social é inestimável. Nossa, é uma aula de história, né? A gente vem recapitulando tudo isso e vendo justamente, que tu mesmo falou, né? A evolução do próprio ser humano, a questão de comer com as mãos, né? Que ele mesmo teve há muitos anos atrás a percepção, né? Disso, então é muito bacana. Uma coisa que me chamou a atenção agora foi a questão que tu falaste da xícara. E agora eu quero saber qual é a forma correta de tomar o chá. A forma correta da gente tomar o chá, primeiro a posição da louça, tá? O que a gente entende por asa, o que a gente chama de asa da xícara, que é a peça, a parte onde a gente pega, ela fica sempre à nossa direita. Então, quando nós estivermos organizando a mesa, é importante que a gente tome cuidado com isso. Essa posição da xícara, ela é incorreta. Incorreta. Tá? Viu, gente? Não é errada, é incorreta.
Fica uma palavra assim menos negativa, vamos dizer assim, né? Como a gente trabalha muito com curso, eu acho que fica uma coisa agressiva a gente dizer, olha, tu faz errado. Então, olha, a forma correta é mais positivo, né? Gente, vamos fazer um pequeno intervalinho e após a Roberta volta me explicando mais como é que a gente vai tomar esse chá. Até já! Você conhece a Bela Casa Móveis sob medida? Somos um novo conceito em loja na cidade de Guaíba, para trazer maior comodidade, sofisticação e praticidade para a sua casa ou trabalho. Nossos móveis são 100% sob medida, não é planejado. Fizemos tudo na medida que você precisa, conforme a necessidade de cada projeto. Todos os nossos móveis são 100% MDF de 18 milímetros. Sendo assim, você tem maior qualidade e durabilidade em todos os ambientes. Temos uma equipe capacitada que tem todo o cuidado e dedicação para que tudo saia do jeito que você sempre sonhou. Vamos até sua residência para tirar as medidas, elaborarmos o projeto exclusivo para cada cliente e temos ainda a fabricação e montagem própria. Pensando em seu conforto e comodidade, trabalhamos também com venda de estofados, sala de jantar, poltronas, colchões, linha de escritório e decoração. Tudo o que você precisa para deixar a sua casa com aquele toque especial. Não perca mais tempo, venha nos fazer uma visita. Fale com um dos nossos projetistas e consultores. Solicite o seu orçamento sem custo. Olá, gente, voltando então. Rô, vamos continuar aqui como é que é essa questão do chá, tá? A gente bota ele sempre pra direita. Essa é a posição da xícara. Tá. Então, quando nós colocarmos a xícara com a asa pro lado esquerdo de quem vai ser servido, essa não é a posição correta. A posição correta é sempre a nossa direita. Uhum. E aí, tu falaste antes da questão do pires. A gente ergue o pires ou não? Nós estamos tomando um chá, tá? Nós estamos aqui de pé, mas o chá, normalmente a gente desfruta do chá sentado na cadeira. Então, nós estamos à mesa, o pires vai ficar aqui. Se nós estivéssemos, por exemplo, tomando um cafezinho no balcão, em algum local ou em alguma empresa, o pires não se separa da xícara. A gente ergue o pires. Imaginando que seja o cafezinho, essa é a posição. A pessoa vai tomar o café, enfim, e depois que fizer uso disso, ela deixa sobre a bancada. Nossa, viu, gente? É uma aula, né? É simples. Pra ela tudo é simples. É simples. E agora me conta mais uma coisa. A gente estava conversando aqui no intervalinho sobre a questão da origem dos talheres. E eu disse pra ela, não, para, vou me contar isso no ar. Como é que é isso? Eu achei muito bacana. Os talheres, eles não surgiram junto com a humanidade, né? O homem, ele se alimentou por muitos séculos com as mãos. E a introdução dos talheres, ela enfrentou muita resistência. Nós precisamos lembrar o seguinte, que no século XIV, no século XV, os sistemas de governo, eles eram teocráticos. A igreja exercia um papel muito influente nas decisões sociais e políticas. E o alimento, ele era considerado como algo, uma bênção, uma dádiva de Deus. Então, o talher, quando foi introduzido, ele era entendido como heresia pela igreja. Porque não se usaria um utensílio para pegar um presente de Deus. Nossa. Então, a igreja, ela foi uma fervorosa opositora aos talheres, à introdução dos talheres. E, contraditoriamente, um bispo francês foi quem deu uma sugestão. Disse, olha, gente, essa faca que vocês usam para a segurança de vocês, ela não vem para a mesa. Vamos usar um outro utensílio. Porque a faca, especialmente a faca, todo mundo tinha a sua.
Naquela época em que as pessoas faziam a justiça imediata, o que acontecia? Aquela faca, como eu te comentei, que havia esfaqueado um desafeto um dia ou horas antes, ela vinha para a mesa para cortar a carne ou a fruta. E o bispo Richelieu foi a primeira pessoa que disse assim, olha, isso daí não é legal. Isso tem que acabar com esse negócio. Isso tem que acabar. Então foi ele que determinou que na mesa teria um talher sem ponta, que a gente chamaria também de faca, com a finalidade de cortar alimento. Nossa, tu também tinha me comentado em uma das nossas conversas no Whats sobre a colher, né? Que tu disse que falar de colher daria um programa inteiro. Então vamos resumir esse negócio aí. No curso de etiqueta mesa, a gente fala detalhadamente o porquê das coisas, né? Por que a colher daria uma tarde inteira para a gente conversar? Porque a colher, nós temos aquela colher que ela é utilizada para fazer o alimento. Nós temos a colher de sopa, nós temos uma colher que é para uso de lanche e nós temos aquela colher que a gente usa para adoçar a nossa bebida, o nosso café, o nosso chá. E cada uma delas tem o seu protocolo, tem o seu uso. Então, é importante que a pessoa conheça isso, porque ninguém erra porque quer, não é, Rosana? Sim, é verdade. A maioria das pessoas, a pessoa erra porque desconhece, porque não sabe. Então, qual é o uso que eu faço da colher para tomar sopa, por exemplo? É o mesmo quando eu tenho que levar a sobremesa à boca? Não é. Por que a colher tem aquele formato? Tem um motivo, tem um porquê. Então, quando a gente falou lá no começo que não existe nenhum regramento de etiqueta que seja assim porque alguém decidiu. Não, tudo tem um motivo, tem uma razão. Nossa, gente, é muito... assim, vendo ela falar, é muito fascinante, porque eu amo história, né? E é uma coisa assim, ela fala como se ela tivesse lá vivido tudo aquilo lá naquela época, né? É muito gratificante ver e o brilho nos olhos da Rô, porque é uma coisa que ela gosta, né? Da outra vez a gente conversou um pouquinho e eu te perguntei sobre a questão quando que tu te descobriu, né? Nesse mundo fascinante que hoje tu vive. O que tu fazia antes? Quem era a Rô de antes? Conta um pouquinho pra gente. Ai, Rosana, foi uma trajetória assim maluca. Eu tenho uma história muito esquisita com a etiqueta, né? Eu, com 14 anos de idade, eu fui trabalhar em uma empresa que não existe mais, uma empresa chamada Casalira S.A., era um grupo de lojas. E quem tem mais de 40 anos, assim como eu, vai se lembrar que nem sempre a gente comprava as coisas pelo celular, como hoje. Né? E a Casalira era o único lugar, não existia outro lugar, onde uma mulher elegante poderia comprar desde um casaco de pele até uma base, um batom importado, um esmalte importado. Não existia um outro lugar. Pois eu fui trabalhar nessa empresa. E o que aconteceu foi que eu tive uns dias depois que fui admitida, a empresa comemorava o seu jubileu de prata. E eu recebi a instrução de que nós deveríamos ir para casa e retornar às 20 horas. Quando eu cheguei na empresa, eu percebi que ali não era o meu lugar, Rosana. Porque eu comecei a subir e comecei a perceber que tudo estava diferente, tinha uma decoração muito bonita. O único restaurante francês da cidade, que na época existia, era o restaurante Napoleão, era quem estava organizando o buffet. Cheguei na mesa, rechôs de prata no buffet para todos os lados, e o lugar, a mesa, tinha 4 talheres para a direita, 3 talheres para a esquerda e 3 taças na minha frente. E aí eu fiquei pensando, posso me jogar, né? Quarto andar, sertório ali, tá tudo certo, né? Coitadinha, né? Mas eu posso ficar e posso enfrentar. E eu resolvi enfrentar. Naquela noite, quando eu voltei para minha casa, dentro do táxi, eu jurei para mim mesma que nunca mais eu ia passar por nada nem parecido. Que fosse aonde fosse, que eu enfrentasse o que fosse, mas nunca mais eu iria ficar sem saber como agir. E fiquei um pouco obcecada, fiquei um pouco obsessiva com essa questão. Mas outras coisas foram acontecendo na minha vida, não era o meu foco de maneira nenhuma. Trabalhei em diversas empresas, sou administradora de empresas, trabalhei fora do Brasil. E aí chega uma hora que a gente acaba formando a família da gente. Sim. E foi o que aconteceu comigo. Pela primeira vez na minha vida, me vi responsável por um espaço que era meu, pela minha casa, pelo meu marido. E eu não encontrava, na verdade começou assim, eu não encontrava peças para minha casa, especialmente a coberta. Comecei com a cama.
Comecei comprando tecido, peguei a máquina de costura emprestada da minha mãe e comecei a fazer coberta de cama, né? Meu marido ficou muito orgulhoso, começou a me elogiar para as pessoas, mostrava a nossa casa para as pessoas e eu comecei a fazer roupa de mesa. E era um hobby. Eu ainda não tinha meu filho, comecei a produzir guardanapos de tecido, as pessoas ficavam horrorizadas, né? Mas guardanapo de tecido nem se usa mais, isso dá trabalho. Tá tudo bem. E eu continuei fazendo as cobertas de mesa. E o que aconteceu foi que eu comecei a receber encomendas. Então eu trabalhava o dia todo no escritório e eu chegava à noite e eu ia para a máquina de costura. E aquilo era um hobby para mim. Até o dia, como eu costumo dizer, eu resolvi ser honesta e me dei conta que eu já tinha uma clientela, né? Eu já estava produzindo para lojas que revendiam e eu resolvi prestar mais atenção no que estava acontecendo comigo. Até um dia que uma família, sou muito agradecida, que transformou tudo. Essa senhora me disse o seguinte: Roberta, eu gostaria muito de comprar um conjunto teu, assim bonito, colocar minha mesa bem bonita, mas isso na minha casa não funciona. E ela me disse que não funcionaria porque a família não ia saber como é que usa o guardanapo, como é que iria se comportar. E ela disse: eu só vou ficar triste com isso. Então faz o seguinte, tu compra o conjunto e eu vou até a tua casa e eu vou botar a mesa para vocês. E tu não precisa ficar preocupada porque a tua família vai tirar essa de letra. E foi o que eu fiz. Eu fui até lá à casa dela, dei todo o treinamento e aquilo foi um revival para mim. Dos cursos que eu fiz com etiqueta ainda quase criança, né? E o que acontece é que hoje eu tenho uma demanda, mas muito, muito maior por esse serviço, pelas aulas de etiqueta e de comportamento social, do que pelo produto em si. Nossa, muito legal. Essa semana, acho que foi na sexta ou no sábado, não lembro muito bem, eu olhei uma foto que tu postou no teu Face de uma mesa linda. E me lembrei da tua frase que tu falou pra mim, que na mesma hora me veio o teu filho da minha cabeça, que ele disse: vamos receber um presidente aqui em casa, um amigo dele. Nossa, que mesa linda. Eu acho que tinha umas frutas no meio, numa cesta. Pode ser. Nossa, lindo, 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 assim. Eu fiquei encantada. E eu tenho a mesma percepção que essa senhora ali te falou, que a gente é tão acostumado a chegar em casa, botar a mesa para comer, que é o prato, ou cada um vai lá e pega seu prato, seu talher, e não tem aquele carinho que tu olhava para aquela mesa assim, parecia que tu tava numa festa, né? Então, tipo, muitas de nós em casa, até mesmo pela questão de correria, ou muitas vezes por não saber como fazer, que é o meu caso, eu não sei como fazer, peca e traz aquela questão que tu falaste da outra vez, que é o aconchego, né? Porque é uma coisa diferente. Então a gente vai querer... Muitas vezes a gente tá em casa, tá o filho no quarto, um no sofá, não tá todo mundo na mesa, como antigamente todo mundo ficava na mesa, né? Então é bem interessante isso, que tu consegue trazer a união familiar de novo. Então a gente vale muito a pena. A gente vai novamente para os nossos intervalos e logo logo a gente retorna. Na Guaíba Embalagens você encontra tudo o que precisa para fazer a sua festa. Guloseimas, embalagens, ingredientes, fantasias, decorações e muito mais. Venha nos visitar. A sua festa começa aqui. Rua José Montauri, 520. Guaíba Embalagens, há 10 anos fazendo a festa com você. Olá, gente, voltando então, nosso último bloco. E eu tava pensando aqui agora numa coisa que eu já tinha perguntado pra Rô antes, e eu acho legal porque muita coisa que a gente vê sobre a etiqueta, mais popularmente, a gente vê muito em novela, né? Aquela gente rica, fina nos restaurantes, aquela coisa toda. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para ela, que eu não me lembro a resposta, eu vou chutar agora de novo. A questão dos talheres. Eu lembro, não sei se eu me lembro, não sou você, eu recordo de eu ter te dito que é de dentro para fora, e tu me disse que não, que é de fora para dentro. É isso? O talher se usa de fora para dentro. Então, se ao invés aqui do nosso chá, por exemplo, um jantar ou um almoço, a gente vai encontrar primeiro o talher da salada ou a colher, que a gente vai consumir a sopa, e uma regrinha, que é algo assim que a gente, inclusive naqueles cursos que a gente dá para os mais jovenzinhos, né? Tudo que é feminino é à direita
e o que é masculino é a esquerda. Então, a colher, a faca, a taça, tudo à direita. Quando nós falamos do nosso garfo, do nosso guardanapo, é a esquerda. Acho que é uma regrinha que fica bem fácil. Nossa, não sabia disso. Eu não sabia disso. E que nem tu falaste das taças, né? Quando tu contaste do teu jantar que tu fostes na tua empresa, 3 taças. Como é que tu vai saber? Claro, o garçom vem e te serve, mas a ordem de uso dessas taças? Pelo formato, pela posição. A taça da água, ela fica sempre no alinhamento da faca. Tá? Então, é a primeira taça e é a maior. E essa taça, a maneira correta é quando nós sentarmos à mesa, ela já estar com água dentro. Porque é a única bebida, inclusive, é a bebida que mais se serve abundantemente. A medida correta de servir uma taça são 3/4 da sua capacidade. À direita dela, para fora, vai o vinho. Então, se nós temos, por exemplo, uma carne e um peixe, nós teremos uma taça de vinho tinto e uma taça de vinho branco. E à frente, sempre à frente, a taça de espumante, a flute. Quando nós temos aquelas refeições, porque o espumante é uma bebida muito versátil, nós podemos começar com espumante e até o final com a mesma bebida. Nesses casos, a gente vai encontrar a taça de água e a flute, que é a taça do espumante. Nossa, é muita informação e eu acredito que vai ser de grande utilidade para muita gente hoje que está assistindo, tanto para os homens quanto para as mulheres. A gente já teve, inclusive, o Paulo que está gravando, várias perguntas que são coisas que nem a Rô estava falando, é coisas que a gente leva desde pequenininho. Então, eu quero agradecer a Rô pela participação hoje aqui no programa. Eu quero que ela diga as redes dela, como é que vocês fazem para encontrar ela. Já tô louca para me inscrever no curso dela, porque são bastante coisas que, como a gente falou no início do programa, que às vezes passa despercebido e que são coisas que, aos olhos dos outros, impressiona bastante, e é questão de educação, né? A gente é uma pessoa bem educada, uma pessoa com postura, vai com certeza chamar a atenção das pessoas. Posso falar? Claro. Sobre isso, eu tenho uma história assim que eu acho muito bonitinha. Eu tenho uma moça que fez um curso comigo, um curso de etiqueta mesa e um outro de etiqueta social. E ela, um tempo depois que fez o curso, ela fez um cruzeiro. E nesse cruzeiro ela conheceu um rapaz. E se apaixonou pelo rapaz e decidiu que não iria voltar, que iria ficar ainda mais um tempo curtindo essa paixão. E ela me mandou um e-mail que eu achei muito bonitinho e ela dizia assim para mim: Roberta, não tem quem bote na cabeça dele que eu sou pobre. Ele diz que eu não quero mostrar minha família para ele porque eu só posso ser muito rica, porque ele diz que eu como se eu fosse uma princesa. E aí eu expliquei a ela que existem só 2 maneiras que a pessoa visualmente nos distingue, que é a forma como nós nos expressamos e a maneira como nós nos comportamos à mesa. Isso realmente é um diferencial. Eu participei de um pitch de negócios outro dia e eu percebia que esse senhor me observava. E em algum momento ele se aproximou de mim e me perguntou o seguinte: o que tu faz? E eu expliquei para ele o que eu fazia. E ele disse assim: eu sabia. Ele disse: a maneira como tu fala com as pessoas, a maneira como tu te comporta, eu vi que era alguma coisa diferente, dizer. Então, gente, vale muito a pena, Rô. Fala dos teus cursos, quando é que as datas que tu tem, como é que as pessoas fazem para te achar, porque vale muito a pena, gente. Assim, ó, esses 30 minutos de programa, a gente aprendeu muito pouco do que essa mulher tem para ensinar. Gente, o ideal é conferir nas redes sociais. Eu não vou lembrar da minha agenda aqui. Agora há pouquinho a gente estava dizendo, né? A gente estava dizendo. Eu até 1º de dezembro eu não tenho mais data aberta, graças a Deus. Que bom. Então, nos melhores hotéis de Porto Alegre, em alguns também em Santa Catarina, a gente tem aí programação. O foco, depois de novembro, são as mesas natalinas, né? Como receber bem para o Natal e receber bem. O que é receber bem? É receber bem de uma maneira que a gente tenha prazer na visita das pessoas. Como é que a gente pode fazer para facilitar também a nossa vida? Organizar um buffet na nossa casa, de repente evitando de colocar aquela... É uma dica que eu sempre dou, né? Evita de colocar, mesmo que a gente caia na tentação de tirar aquela foto, enfim. Evita de colocar aquele peru na mesa, porque às vezes cai alguma coisa, né? Às vezes o convidado já bebeu um pouquinho também, cai alguma coisa na nossa toalha, é difícil de tirar a mancha. E aí a dona de casa fica
chateada com aquilo. Então, existem muitas coisas que numa mesa natalina a gente pode passar para as nossas convidadas, para que elas, nas suas casas, tenham assim, só experiências felizes à mesa. Porque esse é um objetivo que eu tenho também. Sim. A gente oferecer para as pessoas algo que seja bacana para elas, mas que seja bacana para a gente também. Não adianta eu receber as pessoas na minha casa e depois ficar me lamentando. Puxa, mas só eu trabalho. Olha só, ficou toda a carga para mim. Então, eu acho muito importante que a gente também passe essas coisas. Quem me segue no Instagram e no Facebook sabe sempre onde é que eu ando e já tem a nossa programação. Adorei, viu, Rosana? Eu que agradeço, Rô. Acredito que as meninas e os meninos vão adorar o programa de hoje e que nós vamos ter muitas dúvidas, com certeza, e que a gente vai poder voltar e conversar muito mais. Vai ser um prazer. Obrigada, Rô. Então, eu quero encerrar o programa de hoje agradecendo a audiência de todos vocês. Compartilhem, comentem, mandem perguntas, Instagram, Facebook, YouTube. Acho que era isso então, gente. Muito obrigada e plus beijos. Unopar, há mais de 15 anos em Guaíba. Todos os cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC. Polo novo, estrutura nova, salas climatizadas, acessibilidade, laboratório de informática, biblioteca atualizada, tutores capacitados, matrículas abertas. Venha conhecer o novo Polo, na rua 20 de setembro, 1318. Telefone 51 3480 4798 ou pelo WhatsApp 997 955 594.